Olá, Santista! Estamos iniciando o programa É Santos Futebol Clube. E antes de mais nada, quero fazer alguns agradecimentos. Primeiro, eu gostaria de agradecer à diretoria da TV Com pelo apoio e realização desse programa. Agradecer também à equipe técnica, a Gisele, o Marcelo, que estão aí dando aquele apoio para que o programa seja realizado todas as vezes com bastante estrutura e trazendo aí ao público um programa diferenciado que trata da história do Santos Futebol Clube, né? Então, esse programa, na verdade, é um projeto e em todo o programa eu vou estar falando isso para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de acompanhar. Fruto desse programa é um grande projeto, um projeto que se realiza através da TV Com, através do almanaque É Santos Futebol Clube e também pelas redes sociais. Eu vou aproveitar e já apresentar o meu amigo e colaborador do programa, o Roberto Terpilauskas, que vai também falar um pouquinho do almanaque É Santos Futebol Clube. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Gratidão, Nelson, gratidão, Serginho, grande Serginho, e gratidão a todos que estão nos ouvindo. Bom, esse projeto, como o Nelson comentou, ele tem várias partes. A parte principal, o programa, nós temos as redes sociais, que inclusive eu gostaria que todos acessassem as redes sociais, as nossas redes sociais que estão aqui embaixo, e nós temos o almanaque que será distribuído em alguns pontos, onde a posteriori nós vamos indicar quais serão os principais pontos onde será distribuído gratuitamente. E esse almanaque é direcionado principalmente às crianças, que nós temos alguns jogos lúdicos, nós temos a história do Santos, nós temos alguns pontos principais que são abordados no almanaque, como também nas redes sociais. Então, nós temos uma trajetória pela frente e eu agradeço a atenção de todos. Então, como você mesmo já colocou, Roberto, esse material também vai estar disponibilizado para todos aqueles que acompanharam as redes sociais e solicitar através da nossa rede, tanto no Instagram quanto no Facebook, no próprio YouTube, né? Você pode se expressar pedindo um exemplar do almanaque, que a gente vai encontrar uma maneira de estar encaminhando para aqueles que tiverem interesse. E através desses pontos que vamos ter na cidade de Santos, onde a pessoa pode ir pessoalmente lá pegar um exemplar e levar para sua casa, fazer uma interação familiar com as crianças. É um material muito focado para as crianças, jovens e adolescentes, que através de jogos interativos, cuja temática é o Santos Futebol Clube, vai estar aí se divertindo e ao mesmo tempo conhecendo a história do clube, né? Então isso é um projeto muito interessante e também eu quero agradecer ao Fábio Salgado, que nos brindou com uma apresentação no piano do hino do Santos, que é a vinheta do programa, né? Então, meu grande abraço ao Fábio, que nos ajudou gratuitamente nesse projeto em benefício da instituição Santos Futebol Clube. E eu estou falando com vocês e ao mesmo tempo, no fundo, está lá a vinheta do Fábio Salgado, que nos ofereceu. Um grande abraço ao Fábio, um grande profissional e músico e grande santista, né, que colaborou com o clube. E no dia de hoje, nós vamos ter aqui a presença do Flavinho, Flávio Antunes. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, meu querido Nelson, nosso querido Roberto, um prazer estar com vocês aqui. E realmente ficou lindo esse piano aí, esse hino do Santos Futebol Clube, é maravilhoso. Emociona, só a gente escutar esse emociona, piano, né, Flávio? Já emociona porque a gente lembra do Santos, né? Santos Futebol Clube. Flávio, é uma honra muito grande para nós aqui estar recebendo você. Esse é um projeto que visa trazer a história do Santos Futebol Clube para os jovens que têm essa
necessidade de conhecer mais o Santos. Então, nós estaremos ao longo do tempo aqui trazendo historiadores no programa, estaremos trazendo todos os jogadores que, direto ou indiretamente, fizeram parte dessa grandiosa história. E você, Flávio, além de ter sido um grande jogador aí do Santos, tem aí profissionalmente, um espelho para muita gente, né? Eu tenho já conhecimento, acompanhei a sua carreira, inclusive a televisiva, através do programa Armando Gomes, né? E sei que você é um profissional formado em educação física, em jornalismo, foi um grande jogador do Santos, treinador, enfim, você tem um leque de profissionalismo invejável, né? E principalmente ligado ao Santos Futebol Clube. Exatamente. Né? Acho que eu queria saber de você, para os nossos telespectadores, principalmente os jovens que têm que saber muito ainda da história de Santos, desejam isso, né? E tem pouco oferecimento disso na TV, na verdade, né? Quando que você iniciou, com que idade você iniciou no Santos, quais foram os seus primeiros jogos, a sua primeira relação com o clube? Eu cheguei no Santos com 14 anos de idade, mais ou menos, em 1984. Eu jogava futebol, comecei no Tamoio Pré-Clube com o professor Eduardo Jenner, que depois foi para o Portuários, e do Portuários ele foi para o Santos. Na época o treinador era o seu Ernesto Marques. Depois eu peguei o Del Vecchio, que foi um grande atacante do Santos Futebol Clube. O seu Tite, quer dizer, todos os jogadores da antiga, né? Que na época eram comissão técnica do Santos, isso em 1984. E eu fiquei durante 10 anos no Santos praticamente. Eu só fui sair em 93, eu joguei no Sub-15, no Sub-17, no Sub-20 muito pouco, porque eu subi rapidamente para o profissional, onde eu tive o prazer de jogar, vamos colocar aí, eu fiz a primeira partida em 1987. Foi Santos e Cruzeiro no Pacaembu, o último jogo da Copa União, foi a minha estreia no profissional do Santos. Em 88, eu comecei o Campeonato Paulista no elenco, só que daí eu fui emprestado. Naquela época se emprestava muitos jogadores para os times do interior, o futebol de São Paulo era mais forte do que é atualmente, né, os clubes do interior. Aí eu fui jogar no São Bernardo em 88, 89 eu joguei na Catanuvense, eu joguei pela União São João de Araras no Campeonato Brasileiro da Série C, no segundo semestre de 89, quando eu retornei ao Santos de empréstimo, e aí eu me firmei com o seu Pepe, né? O Roberto estava falando que o seu Pepe esteve aqui, o seu Pepe era o treinador e aí ele me colocou no grupo. E aí eu fiquei durante 3 anos e meio no profissional do Santos. Então, é uma história como atleta de muitos anos, onde a gente tem grandes recordações, e principalmente a adolescência, né? A adolescência, eu passei no Santos ali, a gente pode dizer que a nossa educação foi dentro do clube. Nós temos um grupo de ex-atletas da base daquela época, que a gente lembra daqueles tempos, então é muito legal. Após isso, eu joguei em outros clubes, né? Mas eu retornei para trabalhar no Santos como treinador também do Sub-15 em 2009 e há 3 anos atrás, 2020 para 2021. É uma trajetória, né, Flávio? É uma trajetória num clube que é apaixonante, por isso que a gente escuta esse hino aí, é de emocionar, né? A gente relembra, eu fui menino, eu nasci em Santos, né? Mas a gente sabe que a história do Santos, ela se destacou muito por aquele ataque com Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Esse ataque aí é inesquecível, tinha o Zito de capitão, tinha Rildo de lateral esquerdo, que era a minha posição, era um timaço. Então esse time foi o que marcou, esse time foi o que eu acho que floresceu o Santos para o mundo. Mas depois nós tivemos grandes times, né? Em 78 eu era criança ainda, mas aquele time que tinha Nilton Batata, Ailton Lira, Juari, Pita e João Paulo também era uma linha de ataque espetacular que foi, podemos dizer assim, os primeiros meninos da Vila. Sim. E aí a gente teve outras gerações. Aí quando eu parei de jogar, na minha época a gente não teve títulos importantes, porque o Santos ele passava uma dificuldade financeira muito grande. O presidente, seu Antônio Aguiar, foi um cara que conseguiu ajustar, conseguiu pagar contas em dias. Depois veio o presidente Marcelo Teixeira, ele era diretor, depois virou presidente. Então era uma época muito difícil, onde o clube não tinha nem campo para treinar. A gente treinava muitas vezes na praia, o profissional do Santos treinando na praia, às vezes tinha que treinar dentro do vestiário, porque a gente não tinha CT. Então foi uma época de vacas magras, podemos dizer assim, né? Mas depois acompanhei as gerações vencedoras de 2002, 2004, campeões brasileiros. Então a gente conhece porque a televisão, o Armando Gomes, que eu coloco um cara, sou muito grato, que abriu as portas do jornalismo. Eu nunca pensei em ser
comentarista, em trabalhar. A minha dedicação sempre foi para ser treinador, o meu desejo, né? Sim. E o Armando me convidou um dia, eu comecei em 2002. Santos e Vitória na Vila Belmiro, aquele time fantástico com Robinho, Diego e companhia. Isso, que era um time Santos ganhou de 3-1 do Vitória. E aí na Rádio Atlântica eu fui como convidado. O Piero Neto tinha me chamado junto com o Armando. E ao término do jogo, o Armando... E agora, nosso comentarista, Flávio Antunes, Flavinho. Eu falei, não, eu não sou comentarista, eu estou aqui de convidado especial, eu sou treinador. Eu já tinha começado a minha carreira no Mojimirim antes, né? E o Armando falou, não, é nosso comentarista, continua aí. E aí eu fui ficando. Foi um processo de ficar. E eu acabei ficando 18 anos no jornalismo. Acabei entrando para a faculdade de jornalismo, me formei também. Então, acompanhei ainda mais de perto. Eu acho que como jornalista, eu tive mais acompanhamento do Santos, a história ainda mais. Então, mais uma vez, né, entre várias, o Armando Gomes, que era uma pessoa que é estimado por todo mundo, né, acertou, né? Ele teve a visão de que você realmente tinha uma veia jornalística, né, uma veia que trazia não só um benefício ao próprio jornalismo, propriamente dito, mas ao Santos Futebol Clube, a você próprio, e ao programa dele, né, que era um programa de sucesso, né? Foi um convite inesperado, como eu te falei na época, né? E assim, eu fui aos poucos, eu comecei na Rádio Atlântica, o Armando teve muita sabedoria. Hoje, eu, graças a Deus, posso dizer que eu sou empresário, que eu tenho uma escola de futebol e futsal com funcionários, com muitos alunos, mas muito do que eu aplico hoje, eu aprendi com o Armando nessa questão do time, de você ter a sensibilidade, porque ele não me colocou abruptamente. Sim. Ele foi me convidando para a Rádio Atlântica, eu fui comentando jogos, aí da Rádio Atlântica ele foi me dando mais oportunidades, aí ele conversou comigo, daí eu fui ficando, e aos poucos eu ia para a TV, no Esporte por Esporte, eu ia só de domingo, e eu ia lá como convidado, sentava na arquibancada e falava 5, 10 minutos do jogo, e aí é o que você falou. Ele foi vendo que eu estava desenvolvendo, o público estava gostando, e assim, eu posso falar uma coisa com grande clareza, né? Eu não fui um jogador, como a maioria dos comentaristas são hoje, jogadores famosos. Eu fui um jogador do Santos, joguei no Bahia, Ponte Preta, mas eu sempre fui um jogador mediano. Você pode ver que aqueles jogadores que estão hoje na mídia, eles foram grandes jogadores, assim, podemos dizer alguns craques, né? Eu fui um jogador normal. Então o Armando, na verdade, ele deu uma oportunidade e ele foi abrindo espaço para mim porque ele foi vendo que realmente eu estava ali desenvolvendo e tendo capacidade, e graças a Deus eu fiquei 18 anos, fui muito feliz no jornalismo. Claro. Não, eu conheci o Armando, pra você ter uma ideia, na TV Litoral, porque tinha um programa lá de uma amiga minha chamada Cília, na época, lá em São Vicente, e ela ocasionalmente me convidava para participar do programa naquela época, então já faz muitos anos, né? E aí a gente vai se acostumando. Eu jogava nessa época ainda, você jogava, 92, 91, né? Então a gente vai... Eu estava jogava no Santos na época, foi quando começou a TV Litoral com o Armando Gomes. E você tem alguma curiosidade dessa época que você jogou lá no Santos, de bastidores, assim, que fosse interessante falar? Que pudesse ser falado, né? Não, mas aí depende do qual seria a curiosidade. A gente como eu falei, foi uma época difícil, em que financeiramente difícil. Financeiramente difícil, como eu era jogador da base, não tinha os salários que tinham hoje, que se ganha hoje. É uma época totalmente diferente, mas que a gente tinha muita paixão, né? Era um grupo, a gente não chegou a ser campeão, mas a gente chegou perto algumas vezes. Nós chegamos próximos de disputar uma final, disputar um título brasileiro, como 92, em que nós perdemos o Flamengo no Maracanã. Se ele tivesse vencido, a gente disputaria a final com o Botafogo. O Flamengo, que tinha um Júnior, voltando da Europa, que hoje é comentarista, o Júnior, que foi lateral esquerdo da seleção brasileira, foi o campeão brasileiro naquela época, mas naquela época, naquele quadrangular, tivemos um quadrangular que tinha o São Paulo, que era o time bicampeão mundial, que era um timaço, e tinha o Vasco da Gama, que tinha Bebeto e Edmundo no mesmo time. Era um quadrangular fortíssimo. E o Flamengo passou. A curiosidade é que na última rodada, porque foram jogos turno e retorno. Sim. Eram 4 times aqui e 4 times de lá. De lá saiu o Botafogo. A curiosidade é que chegou na última rodada, os 4 times tinham chance. O São Paulo, ele só dependia dele. Se ele vencesse o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, ele estava na final. O Vasco tinha que ganhar de São Paulo e torcer por um empate nosso. O Vasco ganhou do São Paulo. E nós, o Flamengo, precisávamos que o Vasco ganhasse. E quem ganhasse de nós ia para a final.
Então deu Vasco ganhou do São Paulo e o Flamengo ganhou do Santos. Foi uma partida que nós perdemos no Maracanã, não jogamos bem, fizemos uma reta final muito boa, mas aquele jogo nós não fomos bem e nós desperdiçamos uma grande chance de estar na final do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem algumas lembranças boas como outras, mas como eu falei, era uma época difícil, o Santos não tinha estrutura. Depois, graças a Deus, o Santos começou a conquistar estrutura de centro de treinamento, estrutura da própria Vila Belmiro, ela foi reformada. Todo mundo acha que a Vila hoje tem que estar ultrapassada, mas para quem conhece, como eu que cheguei em 84 e conhece a Vila hoje, ela já foi muito modernizada. Foi na época do presidente Marcelo Teixeira, que o pessoal falava, onde está o dinheiro do Robinho e do Diego? Mas a gestão Marcelo Teixeira, eu posso afirmar isso porque eu vi, foi quando reformou a Vila Belmiro, por dentro, por fora, além do CT. Então, você tem muitas situações que a gente viu esse Santos crescer. Precisa melhorar ainda, claro, mas ele já melhorou muito, já cresceu bastante. Não, você tem toda a razão, porque eu, garoto, eu tinha aqueles jogos escolares, então, naquela época tinha quadra, eu não sei, parece, atualmente eu não sei se ainda se mantém aquela quadra de futsal, de voleibol. Né? Eu jogava voleibol no Santos com o Douglas, o técnico Douglas que tinha no Santos, não sei se você lembra dele, Lembro. Já falecido, né? Então ele fazia aqueles campeonatos escolares lá na quadra do Santos Futebol Clube, né? No ginásio do no Santos. Ginásio, E tinha ainda existe o ginásio. Mas e aí o que acontece? E aí a configuração do campo, do clube daquela época era muito diferente daquela que o Marcelo Teixeira deu um tratamento que melhorou muito, né? Como você estava dizendo. Eu me lembro disso. E esse ginásio, inclusive, quase que tiraram, viu? Ainda está lá, graças a Deus está lá ainda. Porque teve uma questão de estacionamento de veículos, que me deixou bastante chateado, né? E quase aconteceu, viu? Foi um episódio que não foi bom. Eu sou meio tradicionalista, eu gosto de das coisas antigas, né? Então o ginásio também, eu tenho grandes recordações, não tive nada de especial, mas eu já joguei lá naquele ginásio de futsal com a criançada adora. Uma das coisas que tinha antigamente, eu não sei se você vai lembrar, que eu sou louco para ver voltar ao Santos um dia, espero que volte. Eram as manhãs esportivas. Ah, sim. Só que as manhãs esportivas, para quem não sabe, os jogos eram realizados na Vila Belmiro. Eu joguei, eu tenho foto com o Claudinei Oliveira, que foi treinador do Santos, hoje treinador da Chapecoense. Tem uma foto com ele, a gente lá miudinho, descalço, porque jogava descalço. Era todo mundo magrinho, né? Todo mundo magrinho, pequenininho. E é o seguinte, as manhãs esportivas, o legal é o seguinte, você não era o time que você ia, você se inscrevia no Santos e eles faziam o time na hora. E aí jogavam um time de camisa listrada e um time de camisa branca, as camisas do Santos. E você tinha o prazer de jogar na Vila Belmiro, né? Então isso aí era uma coisa marcante que existia há muitos anos atrás. Antes de eu ser jogador do Santos, eu era mais novo ainda, né? Isso aí era espetacular. E eu acho que é uma das coisas, principalmente o projeto de vocês que fala sobre ter novos torcedores, de criar novos torcedores para crianças, eu acho que o Santos ele deveria investir nisso, entendeu? De abrir a Vila Belmiro para crianças, colocar eles para participarem, porque isso chama atenção. É exatamente em cima desse ponto que eu tive a ideia de trazer o que eu chamo de legado ao clube, né? Trazer aí uma perspectiva de futuro, levando ao conhecimento das crianças o que foi e o que é o Santos Futebol Clube. Mas a gente vai fazer um break, Flavinho, e a gente volta rapidinho ao nosso bate-papo.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Você merece um plano que invista na sua saúde. Um plano com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias por toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas, além de uma ampla rede odontológica e uma farmácia própria com os melhores preços da região. Plano Santa Saúde, há mais de 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o programa É Santos Futebol Clube e com o nosso convidado especial de hoje, o Flávio Antunes, do Santos Futebol Clube. Flavinho, como foi a tua transição, né? Você foi um jogador, teve lá anos e anos de participação no Santos, um relacionamento que a gente tem conhecimento, que todo mundo gosta de você pela sua postura, né, a sua forma de ser, e aí você fez uma transição para ser treinador. Quando é que você decidiu que de jogador você seria treinador? Quando eu jogava, eu sempre gostei da parte tática, das partes de treinamento. Eu lembro que quando eu jogava no Tamoio Praia Clube, eu posso falar isso com 12, 13 anos, o treinador era o professor Eduardo Jenner, que foi um grande revelador de talentos, e ele fazia palestras táticas no quadro, então aquilo me chamava a atenção e eu sempre gostei muito, tanto é que taticamente eu sempre fui um jogador que contribuía muito para a equipe. Isso sempre foi um ponto forte meu, parte tática e técnica. Então quando eu jogava eu sempre tinha essa visualização para o futuro, tinha esse sonho, tinha esse desejo. E quando eu voltei de Portugal, joguei 2 anos em Portugal na União da Madeira, que eu resolvi parei cedo com 30 para 31 anos, eu quis dar início à minha carreira. Eu já tinha me formado em Educação Física, quando eu jogava no Santos eu nunca parei de estudar, eu acabei o colegial que se falava na época, né, e já fui para a Faculdade de Educação Física, me formei em Educação Física, e quando eu parei eu já tinha essa ideia. Eu tentei ser treinador ou preparador físico, eu queria começar a carreira, e eu tentei no Santos, não me abriram portas. Tentei na Portuguesa Santista, eu ia lá e falava, não, mas eu trabalho de graça, eu quero trabalhar. E ninguém deixava, ninguém me dava uma oportunidade. Até que um belo dia, eu falei, sabe uma coisa, eu vou nos clubes que eu joguei no interior. E eu peguei o carro e fui. Eu joguei na Inter de Limeira, no União São João de Arara, joguei na Caldense. Falei, eu vou conversar com o pessoal, não é possível que eu não tenha... Você jogou nos 8 ou 9 times, né? Joguei em bastante clube. Então eu fui em direção primeiro à Caldense, porque era um dos últimos times que eu tinha jogado, e no caminho tinha Mojimirim. Eu não joguei no Mojimirim, só que eu parei lá, toquei lá na empresa do seu Wilson de Barros, na época vivo ainda, e ele me atendeu. E eu cheguei lá com o currículo, ele falou, não, mas a gente não contrata, porque eu estava fininho, eu tinha 30, 31, Sim. A gente não contrata jogador nessa idade. Eu falei, não, se eu vim aqui, eu estou parando de jogar, eu quero uma nova função, o senhor conhece muita gente, se eu puder me indicar para treinador, até preparador físico, eu quero começar, eu sou formado. Ele falou, para você estar indo para onde? Eu falei, estou indo para Poços de Caldas. Ele falou, não, peraí. Aí ele pegou o telefone, ligou para o supervisor dele e falou assim, nós estamos com o nosso novo treinador aqui do Sub-17. Aí o cara, quem é? Eu falei, é o Flavinho, 1 hora. Ele falou, você pode voltar 1 hora? Eu falei, posso. Daí eu fiquei na cidade e 1 hora eu fui contratado e eu comecei minha carreira no Mojimirim, no Sub-17, fiquei lá 2 anos. Maravilha. Roberto, você gostaria de fazer uma pergunta? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós sabemos que você trabalha muito com crianças, né?
E uma das bases do nosso projeto é trabalhar, deixar um legado com as crianças e deixar assim um sentido muito amplo para as crianças sobre o Santos Futebol Clube. E eu te faço uma pergunta. Hoje as crianças estão muito virtuais, muito interagindo com redes sociais, tudo. E o que você diria para as crianças para interagirem com o futebol do lado mais emocional? O que você afloraria nas crianças? O que você diria para as crianças de hoje, que estão muito ligadas à rede social, com relação ao futebol, ao esporte, alguma coisa do lado emocional, do lado interior? O que você diria para elas? As crianças, elas têm a questão de sonhar em realizar o futuro, né? Então eu creio que o esporte, principalmente o futebol, traz muito isso a elas. Mesmo crianças que a gente sabe, como adulto, que você vê que não tem o dom para ser um jogador, mas elas sonham. E elas têm que buscar esse sonho, porque com o tempo, elas naturalmente, elas vão perceber que a área delas vai ser outra, vai ser o jornalismo, vai ser a medicina, vai ser a engenharia, mas principalmente, eu acredito que o esporte ajuda muito nisso, a essas crianças a visualizar, a sonhar, porque quando você entra para o esporte, você pode não virar um jogador de futebol, mas você vai ter ali sociabilização, você vai ter ali disciplina, obediência a líderes, tudo isso que ela vai um dia exercer, seja qual for a profissão. Então eu acredito muito que a criança, ela tem essa perspectiva relacionada ao futuro. Perfeito. Muito bom, perfeito. Flavinho, eu já, antes de terminar o programa, porque você tem experiência em TV e sabe que o tempo urge. Urge, né? Nós somos escravos do tempo na televisão. Mas eu já queria fazer um convite futuro, porque toda uma trajetória que você tem não dá para a gente expor ela em 30 minutos, né? Então, eu já queria deixar um convite futuro e agradecer a sua presença no programa. Foi uma honra enorme. Eu que já acompanho você há muitos anos pela televisão e sei do seu trabalho, do seu profissionalismo. E é uma honra muito grande para nós estar recebendo você aqui e espero ter outras oportunidades com você nesse estúdio da TV Com. Eu que agradeço, Nelson, Roberto, ao pessoal do programa. Obrigado pela oportunidade e com certeza a gente vai ter outras oportunidades para a gente poder conversar mais. Perfeito. Obrigado. Agradeço a participação de todos os telespectadores que acompanharam o programa de hoje e aguardem o próximo programa. Um abraço a todos. Obrigado.